Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. A maioria de nós imagina que a graça veio trazer perdão. Deixa eu te explicar algo. Perdão já tinha na lei. É por isso que tinha sacrifício de pecados. O livro de Hebreus diz que nós temos uma nova, superior aliança, baseada em melhores promessas. Temos Jesus como fiador. E tudo isso para fazer só a mesma coisa que outra já fazia? Para que mudou de aliança? Para que teve mudança de lei? Se ia continuar tudo igual. Então preste atenção. Está muito longe de estar tudo igual. Alguns de nós imaginamos perdão mais ou menos assim. Deus olhando para a gente, resmungando consigo mesmo. Eu vou fingir que eu não lembro o que é que vocês fizeram no verão passado. Mas não é essa a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Ele nos justificou. Ser justificado é ser tornado justo. Agora preste atenção, nossa mente sempre pensa: fui tornado justo daqui para frente. A maioria de nós não pensa que isso também inclui daqui para trás. Então tente imaginar o seguinte: agora que você foi justificado em Cristo, imagina que toda a sua vida, toda a sua história foi gravada, e você pudesse visitar os episódios dessa série, para alguns quase de terror, aqueles dos quais você mais se envergonha. Você descobriu o quê? O cenário não mudou muito, o ator principal, que é você, continua o mesmo, mas o script é outro. Porque a hora que você vai assistir a história da sua vida, você não fez nada de errado. Você fez tudo certo, e você diz: como é possível? Eu lembro que eu fiz de errado, mas o filme foi todo editado. Porque aos olhos de Deus você foi feito justo. Meu amigo, quando o crente começar a entender justificação, ele não vive mais debaixo de culpa, de condenação, de vergonha. Então preste atenção. Com o que eu vou falar daqui para frente, eu não vim diminuir a primeira parte. Ela é maior do que nós temos entendido. Mas nós não temos o direito de pegar essa primeira parte gloriosa e extraordinária, que é a remoção da condenação, e usá-la como uma justificativa para mutilar, para fragmentar a graça e jogar o resto do que a Bíblia diz sobre ela fora. E as pessoas estão fazendo isso o tempo todo. Um dia desse tinha pregado sobre santidade, um me procura e diz: o senhor nunca leu que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Falei: eu li, criatura. E você leu os dois versículos seguintes? Ou sua Bíblia acaba no final de Romanos 5 e não tem o início dos 6? Paulo pergunta: então nós vamos pecar mais para ter mais graça? E ele mesmo responde: de jeito nenhum. Agora isso aí você não leu. As pessoas estão mutilando. Outro dia um falou para mim: o senhor nunca leu Romanos 8:1? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Falei: eu li, criatura. Você leu o 2, que é o versículo seguinte. Era só você ter continuado um pouquinho assim, ó. E diz: porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Agora nós vamos fingir que isso não está lá? Aí as pessoas estão citando Tito 2:11. A graça se manifestou, Salvador a todos os homens. Ok, vírgula, e o que vem depois? Ela nos ensina que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, porque o tempo todo jogam a continuação fora. A grande verdade da graça nos vem sendo roubada, subtraída, fragmentada há muito tempo, além de distorcida. Jesus olha para essa mulher e diz: vá e não peques mais. Agora, se ele não estava mentindo, se ele não estava enganando e nem enganado, e se ele falou a verdade, o que é que eu e você precisamos deduzir? Ele não deu um mandamento de algo injusto. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto. E se ele desse a essa mulher uma ordem para não pecar e não fosse possível, isso faria dele injusto, mas ele não é. Então o que é que eu e você temos que deduzir? Que forçosa e necessariamente por trás do mandamento que ele dá a essa mulher, essas suas palavras precisam estar carregadas de um empoderamento divino que torna impossíveis o cumprimento do mandamento. E é isso que é graça. Nós já vamos definir. Mas um dia alguém me perguntou: mas pastor, por que estão mutilando? Falei: porque a maior parte das pessoas não entende processo. Ele falou assim: como assim? Eu falei: olha, um dia desse um jovem da minha igreja me procurou e falou: pastor, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho dificuldade de entender umas coisas. Eu falei: bem-vindo ao sindicato. Ele falou: não, estou falando sério. Eu falei: eu também. Isso é que nem videogame, vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Eu falei: mas o que é que está pegando? Ele falou: não, tem hora que eu leio, eu tenho a sensação que uma hora a Bíblia conjugou a salvação no passado, outra hora no futuro, outra hora no presente. Eu falei: tem a sensação? Não, isso é uma constatação. Ele falou: como é que é? Atos 15:11, fomos salvos.
passado. 1 Coríntios 1,18, somos salvos, presente. Romanos 5,10, seremos salvos, futuro. Ele olhou para mim e falou, pastor, está errado. Eu falei, errado está tu. A Bíblia nunca está errada. O pastor não pode conjugar no passado, presente e futuro a mesma coisa. Eu falei, não poderia se fosse evento único e instantâneo. Mas é processo. Ele, como assim? Eu falei, uma parte já aconteceu. Essa está conjugada no passado. Outra parte está acontecendo. Essa parte está conjugada no presente. Outra ainda vai acontecer. Essa outra que está conjugada no futuro. Filipenses 1,6, aquele que começou o passado em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não terminou o que ele começou. Uma parte aconteceu, outra está acontecendo, outra vai acontecer. Olhei para ele e falei, Criador, deixa eu desenhar para você. Quanto tempo faz que você se converteu, que você foi regenerado? Tantos anos. Falei, quando você olhar para essa parte da salvação, diga, fui salvo. Falei, mas seu corpo já foi glorificado? Ele falou, ainda não. Falei, Romanos 8,23 diz, nós estamos aguardando a redenção do corpo. Então quando você olhar para essa parte da salvação, diga, futuro. Mas e a santificação? Não está rolando agora? Ele falou, sim. Falei, então para essa parte você diga presente. Uma parte aconteceu, outra está acontecendo, outra vai acontecer. Elas não concorrem nem divergem, elas se complementam. Processo. Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem onde? A vida eterna. No movimento discipulado na Argentina, na década de 70, eles simplificavam a vida cristã em 3 etapas: porta, caminho, alvo. O que é a porta? A conversão, a regeneração, o novo nascimento. Jesus diz em João 3,5, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é a entrada, gente. Quando alguém se converte, a gente faz festa, e deveria fazer, mas a gente faz festa com quem diz, aleluia, finalmente chegou lá. Chegou lá nada, agora que começou o jogo. Ele só passou a porta. O que tem depois da porta? Um caminho. Caminho dá o quê? A dinâmica de movimento. O que eu e você chamamos hoje, para expressar a coletividade da nossa fé de cristianismo, no Novo Testamento era chamado de caminho. Quando Paulo escreve em Efésios 4 sobre a forma como deveis andar, ele não está falando do balanço do corpo, da ginga. Ele está falando da forma de se conduzir no caminho. Caminho da dinâmica de movimento. É por isso que você vai ver Paulo dizendo o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Imagine as coisas como livro. Então, se as coisas estão em movimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não, ele só está observando elas passarem. Mas se as coisas forem o púlpito, imagine Paulo dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem que está avançando? Ele. Prossigo, quem que prossegue? Ele. Então quem está em movimento é Paulo. E para onde? Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que a gente tem que explicar às pessoas é que remoção da condenação é a experiência da porta. É obra da graça, é inegável. Mas depois que você passou a porta e entrou no caminho, tem uma outra manifestação da graça que te diz agora vá e não peque mais. Porque não faz o menor sentido. Por que a gente precisou começar com a remoção da condenação? Porque a gente já veio com o pecado cometido. Não tinha outra forma a não ser tratar com aquilo que já tinha acontecido. Eu e você chegamos sujo, fedido, encardido. Precisávamos de um banho. Agora ele diz, daqui para frente, não volte para a lama. Aliás, Pedro escreve na sua segunda epístola. Ele fala de pessoas que depois do pleno conhecimento da verdade, deliberadamente voltam a pecar. E ele diz assim, com eles cumpriu-se certo adágio verdadeiro, que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Cristo não limpou você para você viver se sujando todo dia. Pecado na vida do crente deveria ser acidente. E ainda assim evitável. É isso que eu quero te mostrar pela Escritura. Quando Jesus diz, vai e não peques mais. Gente, se isso não fosse possível, ele não tinha dito. Quem está acompanhando? Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidar para quê? Para não cair. Mas de alguma forma a gente lê o versículo. Cuida para cair o mínimo possível. Cuida para ir espaçando as quedas. Deus está dizendo, cuida para não cair. Não, mas não dá para não cair. Ah, Deus diz, desculpa, eu menti para você. Não. Nossa mente tem dificuldade de alcançar. Mas a verdade está lá. E se eu e você permitirmos, ela vai iluminar a mim e a você. Ela vai mudar a nossa forma de viver. Agora, Deus nos responsabilizou a ficar de pé. Significa que Ele nos deixou sozinhos, sem recursos? Não.
Judas, capítulo único, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus está dizendo, mandei você ficar em pé e não cair, mas quer saber? Nunca vou te deixar sozinho para cumprir a responsabilidade que te dei. Da minha parte, sempre haverá recursos que vão te ajudar a cumprir a responsabilidade que eu te dei. Então vamos falar do nosso terceiro fundamento. A maioria dos crentes, quando são questionados sobre o significado de graça, eles respondem meio que no piloto automático, favor imerecido. E não está errado, porque é parte do significado, mas está longe de ser o mais completo. Quando você estuda o Novo Testamento, a maior recorrência, uso e aplicação de graça vai numa direção, força capacitadora. Segundo aos Coríntios 12, Paulo está falando a respeito de um espinho na carne, que eu não vou entrar no mérito da discussão para não aumentar o nosso tempo aqui, do que seja. Ele pede que Deus o tire, o Senhor responde, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que quer que fosse isso, ele está dizendo, não vou tirar, mas eu vou te dar condições de suportar. Força capacitadora. Quando a Bíblia relaciona graça com dons, está falando de força capacitadora. Deus não apenas te deu um papel, uma função a desempenhar, mas Ele vai te capacitar para cumprir aquilo. Quando a Bíblia relaciona graça com ministério, mesma coisa. Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Força capacitadora. Agora olhe comigo para Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Daqui a pouco nós voltamos em 1 Coríntios 10:12. O que está em pé, cuide para que não caia. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos devagar. Primeiro vou resumir os dois versículos, depois a gente detalha. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. A lei foi dada por Moisés, a graça por meio de Jesus. Então o que a lei não pode fazer, a graça veio resolver. Por que a lei não podia fazer? Por causa da fraqueza da carne. O que era a fraqueza da carne? O texto diz, Ele enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Está falando da natureza pecaminosa. Quando era garoto, um dia eu falei para meu pai, pai, João Batista fala de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala no singular, um só. Falei, só eu tenho um monte. E tem um monte de gente que nem eu, que também tem um monte. Sem contar as pessoas antes de nós, que já morreram e tinham um monte. E as que ainda vão nascer, viver e cometer um monte de pecado. Falei, pai, é muito monte de pecado. Para a Bíblia falar um só. Ele sorriu para mim com uma cara de satisfação. Que bom que você observou isso. E disse, quando a Bíblia fala de pecado no singular, está falando da natureza pecaminosa, o problema inicial. Quando ela fala de pecado no plural, está falando de atos. Qual a diferença? Natureza é a raiz. Atos pecaminosos são o fruto da árvore. Então por que é que o homem não podia, ou a lei não podia fazer algo? Por um problema de natureza pecaminosa. A graça veio resolver isso. O que ela veio resolver? O texto do verso 4 termina dizendo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual era a exigência da lei que já vimos? Obediência. Agora preste atenção, gente. Pela primeira vez, desde o início da humanidade, desde a queda, porque o homem agora escravo de uma natureza pecaminosa, jamais pôde viver a plena obediência à lei. Pela primeira vez na história, Deus está dizendo que agora, pela graça, o homem finalmente poderia cumprir a exigência da lei, poderia andar em obediência com ela. O que é isso? Força capacitadora. E se pela primeira vez na história a graça finalmente viabilizou ao homem viver e andar em obediência, como em nome de Deus esse povo está ensinando por aí uma graça que virou permissão para pecar? Eu vou repetir o que falei antes, a graça não é cúmplice do pecado, ela é o antídoto, ela é a solução. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.